Ó, acho que a gente já está no YouTube. Ai, ótimo, já iniciaram a transmissão. Então, boa noite, Marina, seja bem-vinda. Boa noite, Marina, bem-vinda. Olá, tudo bem? Ótimo. Oi, Marina, mais uma vez falando contigo, já conversei contigo lá no Dicas. Tudo bem? Tudo certo? Tudo bom. Então, acho que já é 7:01. A gente pode começar? Já começou a transmitir? Vocês Já está transmitindo. Perfeito, Podem começar, então. Débora. Perfeito, vou começar. Deixa eu só fechar aqui. Boa noite a todos, a todas e a todes. A gente vai começar mais um evento do Politeia, em parceria com a Abrig, com o tema de carreira e atuação durante a pandemia. Nós temos dois convidados incríveis, que a gente tem muita sorte de terem aceitado estar aqui com a gente hoje, que é o Creomar de Souza e a Marina Matar. Eu vou falar um pouco do que eles já fizeram e estão fazendo, que é um currículo maravilhoso e invejável para qualquer aluno e estudante que queira permanecer na área, atuar na área. Creomar de Souza, ele é mestre em Relações Internacionais e doutorando em Política Comparada pela Universidade de Brasília. Foi por 2 vezes bolsista do Departamento de Estado do Governo dos Estados Unidos. É membro do Conselho Deliberativo do IHELGOV e do Conselho Consultivo do ENRIT, em Brasil. É professor na Fundação Dom Cabral e gere sua própria consultoria, a Dharma Political Risk and Strategy. Um currículo incrível, né? Invejável. E vamos para a Marina também, que não deixa a desejar no currículo dela. Graduanda e mestre em Relações Internacionais pela FAP e pela USP, respectivamente, sócia fundadora da Perspectivas Comunicação e Relações Institucionais, membro do Steering Committee da Carbon Pricing, Leadership Coalition, é um título grande, do Banco Mundial, sênior do Advisor na FTI Consulting e diretora de comunicação na Abrig. Foi diretora de Relações Institucionais da ABA e da Abiquim. Incrível o currículo de vocês. O nosso evento ele vai começar com uma exposição dos convidados de 20 a 25 minutos, e depois nós partiremos para o debate. Desculpa, estou um pouco nervosa, então eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Débora, eu faço parte da coordenadoria administrativa do projeto Politeia, e eu vou estar mediando esse debate de hoje. Logo depois a exposição dos nossos convidados, a gente vai abrir para as perguntas, então eu peço que vocês mandem as perguntas para a gente. Podem começar. Quem gostaria de começar? Acho que tem que começar a Marina primeiro, né? Hierarquia é posto. Quem é mais Eu ia sugerir o Creomar, não é. Gostaria de fazer uma análise, Creomar, antes de eu falar um pouquinho da atuação de Higgs, se você não se importar. Você que manda, Marina, é bem tranquilo. Eu costumo... Porque acho que vai ser interessante um pouco da análise de risco antes de falar da atuação.
Tá bom. Eu costumo por educação materna, sempre deixar as respectivas senhoras falarem primeiro, porque a fala é sempre mais correta e sensata, né? Mas eu posso fazer isso também. Bom, primeiro de tudo, Débora, muito obrigado a você por nos representar aqui e me apresentar. Quero agradecer a Marina também, que é uma profissional que eu tenho muito respeito, carinho e admiração. E as pessoas que estão abrindo mão do seu tempo para nos ouvirem hoje. Eu creio que esse é um ponto bastante importante, né? Se alguém em uma quinta-feira à noite deseja ouvir pessoas falando da sua própria vida, a gente tem que agradecer a essas pessoas pelo interesse que elas tenham na nossa trajetória. Então, eu quero começar por aí, né? Saudando, então, todas as pessoas que estão assistindo isso ao vivo ou assistirão depois no YouTube do Politeia. Bom, em segundo lugar, falando um pouquinho sobre mim, sobre a minha trajetória e no que isso possa, porventura, apoiar jovens profissionais, né? Porque essa é uma atividade em parceria da Politeia com o Comitê Jovem da ABRIG. Eu creio que eu vou dividir minha fala em dois momentos, na verdade. No primeiro aspecto, eu vou falar um pouco do profissional jovem que eu fui, né? E aí a gente pode até fazer aquela piada com uma musiquinha ruim do Chaves, né? Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Então, hoje velho será, né? Porque não sou mais jovem. Então, E no segundo momento, vou falar um pouco da minha experiência lidando com profissionais jovens a partir do momento que eu passei, primeiro, a ter cargos de responsabilidade, numa função mais de defesa de interesse, mais ou menos em paralelo com aquilo que eu imagino que foram os desafios da Marina, na ABEAR e em outros lugares, mas numa escala distinta, porque era outra indústria. Bom, basicamente, quando eu penso na minha trajetória, eu creio que tem dois elementos bastante importantes que devem ser ressaltados por mim e que eu acredito que possam auxiliar pessoas que venham assistir isso. O primeiro deles é uma vontade enorme de aprender e de trabalhar. Então, assim, eu sempre fui muito curioso. Eu sempre busquei muito aprender. O segundo elemento que eu acho muito importante nesse processo era uma enorme capacidade de escutar. E por que escutar é importante, gente? Porque, especificamente, quando a gente pensa nos dias de hoje, por exemplo, e pensando numa área como a nossa, a gente tem um grande desafio, né? O desafio, por exemplo, é o trabalho, a natureza do trabalho mudou. Está tudo remoto, a gente tem ido para aqueles que fazem atuação, por exemplo, você tem ido o menos possível ao Congresso, ou a uma Câmara Municipal, ou uma Assembleia Legislativa Estadual, porque tem uma série de questões de segurança. E isso passou a ser feito muito remotamente, né? Então, você tem que aqueles que têm mais afeição à tecnologia têm uma vantagem técnica. Isso é um fato, né? Então, a juventude hoje, com a sua capacidade de operar o Zoom, construir um Canva, fazer o Kumu e uma série de outras coisas, isso é uma vantagem muito boa e que não pode ser desprezada, obviamente. Porém, quando a gente pensa numa outra variável que é muito importante e que eu acredito que essa se torna um dilema para aquilo que a gente vem a pensar em termos de qualidades profissionais na atual conjuntura, há uma perca de qualidade, ou uma perda de qualidade, melhor dizendo, naquilo que envolve relacionamento humano. E aí eu vou explicar. Um dos grandes elementos que me permitiu crescer muito como profissional no desenvolvimento das minhas atividades, nisso que eu estou hoje, né, que é um analista de risco e de uma outra atividade correlata, que é a docência, se deveu, sobretudo, ao aspecto humano, à convivência. Isso quer dizer o quê? Você trabalha, tem um profissional naquele lugar que é mais experiente que você, o contato humano com aquele profissional te permite aprender por reprodução. E aqui eu vou dar um exemplo concreto. Eu trabalhei um período com uma liderança, e essa liderança tinha sido maestro. E aí você pensa, maestro não tem nada a ver com um trabalho de defesa de interesse ou de representação institucional.
Só que aí, por coincidência, como ele havia sido maestro, ele tinha muitos contatos no mundo da música, então nós aproveitávamos esses contatos de música erudita para criar ações e eventos em que nós pudéssemos trazer as pessoas para conversar na organização que nós atuávamos. E aí, de observação, eu aprendi a como me portar nos intervalos entre os atos. Isso quer dizer, você não bate palmas entre os atos, você só bate palma ao fim da obra. Né? E aprendi isso por reprodução, aprendi olhando. Aí um dia eu perguntei para ele, eu estou fazendo certo? Eu não bato palma nos intervalos dos atos. Ele falou, é isso, você não bate palma no intervalo dos atos. Né? O que eu estou querendo dizer aqui? Uma série de elementos da trajetória de um profissional de relações governamentais, não importando aonde ele vai se encaixar, se ele está fazendo lobby, se ele está fazendo análise, se ele está fazendo uma outra atividade qualquer, como monitoramento, ou se ele é um responsável de back-office, é muito mais dependente do aspecto de interrelacionamento humano do que a gente possa imaginar. E isso tem se tornado um grande desafio, sobretudo para a inserção de profissionais jovens. E aqui eu estou falando um pouquinho na visão de empregador, tá? Por quê? Porque muitas das vezes os profissionais jovens chegam a uma entrevista ou têm um posicionamento no dia a dia em que tem uma certa dificuldade em definir aquilo que é, olha, eu sei, eu tenho conhecimento e aquilo que pareça um pouquinho, eu não preciso de ajuda porque eu sei todas as respostas. E aí vem se vocês me permitem, Débora, dar uma dica que eu daria é, ninguém tem todas as respostas aos 20 anos, gente. E esse exercício de humildade intelectual, e não é um problema ter humildade, é um problema ser submisso, né? Mas ser humilde, ouvir, fazer uma reflexão profunda, verificar aquilo que você faz de certo, aquilo que você faz de errado, isso não é um problema, isso é uma vantagem estratégica. E aí, esta confusão me parece ser um dificultador algumas vezes, assim, e aí me parece que a gente ainda está com uma dificuldade de polarização em termos de gerações. A minha geração sofreu muito, né? Depois a Marina pode falar como é que é a vida de millennial, tá? Mas a minha geração sofreu muito com o fato de que a geração anterior era muito, muito agressiva no trato, inclusive no âmbito do trabalho. Mesmo porque uma série de inovações e de proteção de direitos eram bastante novos quando eu entrei no mercado de trabalho. Então, a noção de que assédio moral era um problema era algo muito fluido, né? E assim, eu não sou favorável ao assédio moral e nada do gênero. Mas isso não significa dizer que toda vez que te chamem a atenção porque uma tarefa não foi entregue, que isso é assédio moral. Porque é natural da vida que você receba negativas. Na verdade, o cotidiano da vida envolve negativas, não concessões, tá, gente? Assim, e aí eu recomendaria, por exemplo, ler o Nassim Taleb, por exemplo, né? Que ele trata muito do complexo da fragilidade, apesar de que tem um pessoal lendo errado e confundindo um pouco, mas leia qualquer coisa, vocês devem ser bons em inglês, manda uma perguntinha para ele no Twitter, ele está respondendo um monte de gente do Brasil para desfazer umas interpretações erradas que estão fazendo dos livros dele. Então, assim, é importante entender que é uma trajetória, é uma caminhada. E aí vem um ponto que eu acho que é muito interessante. Como possivelmente vocês são a geração, até esse exato momento da história, mais preparada, mais qualificada, mais pronta para liderar, vocês querem liderar. E eu acho isso natural. O problema é que tem gente ocupando as cadeiras. E aí, como é que você vai fazer? Você vai conseguir tirar as pessoas? Talvez não, né? Ou como eu brincava muito, tinha uma ex-aluna minha aqui que eu gosto muito, que é a Vivian, que estava aqui antes do início. Nem me deu boa noite, queria deixar meu protesto aqui contra ela. Que eu costumava brincar, não sei se ela vai se lembrar, mas que eu costumava brincar em sala, que eu falava, gente, é importante estudar muito porque o Google já foi inventado, né? E a invenção do Google, da Amazon e de uma série de outros elementos cria um desafio que é o seguinte, você precisa entender que não necessariamente você vai ter tudo aquilo que você quer na velocidade que você quer. Eu acho que esse é o ponto. E na minha trajetória eu fui aprendendo isto, e fui aprendendo essas questões
de um jeito muito tranquilo na minha percepção, porque como eu nasci na periferia, estudei em escola pública, então tinha ano que eu não tinha aula de matemática, no outro eu não tinha aula de português, no outro não tinha janela na sala, então era bem natural lidar com a escassez. Era algo natural. Em um Brasil que não estava preocupado com incluir as pessoas que estavam fora dos estratos mais altos da sociedade. Então, foi uma escalada muito dura em que eu me acostumei a receber nãos e fui me tornando muito pragmático nesse aspecto. Mas ninguém é obrigado a ser pragmático e ninguém é obrigado a passar por uma escala de sofrimentos, né? Eu acho que eu não sou daqueles que falam, o sofrimento fortalece. É bobagem, gente, né? O que fortalece é você se alimentar bem, dormir bem, ter bons amigos, ter uma conversa agradável, como a gente teve ontem com eu, a Marina e o pessoal do Polité. É isso que fortalece, tá? Sofrimento traz estresse, traz um monte de problemas que, se você não tiver a capacidade de fazer terapia, você tem um problema. Então, eu creio que esse elemento é marcador, assim. E aí, por exemplo, eu me lembro que quando eu estava na universidade, eu fui graduado em História, né? Fiz graduação em História. Quando eu estava na faculdade, que era uma faculdade bem ruim, eu ralei muito na faculdade, porque eu não queria estar preso àquilo para onde eu estava vendo as pessoas que terminavam estudando mais ou menos indo. Então, eu ralei muito na faculdade. Minha menor nota de histórico na faculdade foi 9,8. Por quê? Porque a faculdade era muito ruim. Então, se eu chegasse com 7, esse 7 valia 4 fora de lá, né? E esse 9,8, talvez alguém fosse olhar e falar, isso aqui pode valer um 7 aqui na minha escola, que é boa, né? E é preciso fazer esse exercício de reflexão, porque você hoje que faz, sei lá, relações internacionais, ciência política ou direito na Universidade de Brasília, por exemplo, você tem que lembrar que você vai concorrer contra emprego com alguém que estudou na USP, que é o caso da Marina, né? Você vai concorrer contra alguém que fez Harvard. Então, assim, como é que você vai ter um elemento diferencial? E aí vem uma armadilha que eu acho muito importante, que envolve todos os campos, e envolve inclusive o campo das relações governamentais e institucionais. Algumas pessoas dizendo que você não precisa estudar. Sabe aquela conversa de coaching de internet? Tipo assim, coaching de investimentos? Um dia eu larguei a universidade porque eu vi que eu não precisava mais. Assim, ele só não disse que ele era herdeiro. Né? Essa parte a galera nunca fala. Que era herdeiro, que estudou na melhor escola do universo em termos de educação básica, que o pai tinha uma rede maravilhosa. As pessoas não falam essa parte. Só falam que eu não precisava tanto. Então, assim, tem que ralar muito na faculdade. E quando eu fui fazer a minha prova de mestrado, foi bem pesado também, porque eu estava concorrendo em um padrão que não era o padrão que eu havia sido educado. Então, isso exigiu de mim um nível de sacrifício muito alto. E aí, gente, eu acho que um ponto importante não tem alternativa ao sacrifício, tá? Assim, fazer o que a gente faz, ou, por exemplo, acho que eu quero até ouvir isso da Marina em algum momento, que, assim, a opção pelo empreendedorismo, por exemplo, não é porque você fala, não, estou cansado de... Não é conversinha de estou cansado de ter chefes e agora eu quero criar meu próprio caminho. Pode ter isso também, mas tem um lance assim, empreendedor não tira férias. Tá? A jornada do seu colaborador termina lá às 6 da noite, a sua termina às 6 da manhã do outro dia. Só que aí você vai tomar um banho e começa tudo de novo. Então, assim, eu creio que esse é um primeiro elemento vinculado àquelas duas primeiras questões. E aí, em específico, naquilo que envolve, por exemplo, a minha atividade cotidiana hoje, que é muito menos representação, né? Na verdade, a Dharma não faz representação, a Dharma é uma casa de análise, né? Isso envolve lidar com muita informação, capturar muita informação e processar muita informação. Então, assim, é óbvio, né? A gente tem trabalhado muito na questão dos modelos matemáticos, a gente tem avançado muito, a gente tem uma metodologia própria de construção desses processos, mas assim, não descarta o elemento humano, porque aí tem um ponto importante, né? A análise tem um componente objetivo e um componente intuitivo. Né? O componente objetivo vem da literatura, das leituras de qualidade que você faz, de escapar daquilo que está sendo processado nos porões da internet, né? Das teorias conspiratórias, e na literatura de qualidade, de verdade, naquilo que se pensa de qualidade, de verdade, mas o componente intuitivo vem das pessoas, né? E aí isso leva, por exemplo, a uma questão que eu acho muito importante, que é a paciência de saber que tudo tem seu tempo.
Eu gosto muito eu gosto de filosofia, não sou um filósofo, mas eu gosto de filosofia, assim, eu gosto muito de alguns pensadores, principalmente os grandes filósofos medievais, assim, Agostinho, Tomás de Aquino, que os caras trabalham muito com uma ideia de que as coisas têm seu tempo. Então, por exemplo, as redes sociais criam armadilhas. Eu vou dar um exemplo. Se você tiver um portal de LinkedIn, por exemplo, você pode escrever o que você quiser. LinkedIn é a ideia do papel, né? O papel aceita tudo. Então, você pode escrever uma análise de conjuntura lá, quantas você quiser. Né? Você pode ir ao Instagram e pode gravar um vídeo fazendo análise do processo eleitoral. Pode. Até deve, se achar que quer, que deve. Né? Porque eu não estou aqui para controlar a regra de ninguém. Estou acabando, Débora. Obrigado por me avisar. Então, assim, só que isso tem que ter uma validação técnica, sob o risco de você estar queimando seu próprio filme. Entende? Assim, me preocupa muito a ideia que está se construindo de que há resposta simples para a pergunta complexa. Não tem resposta simples para a pergunta complexa, gente. Não tem isso quando você está fazendo análise, não tem isso quando você está defendendo interesse, não tem isso em nenhuma outra esfera da vida. A gente está vendo o resultado concreto nas nossas vidas desse esforço de construir respostas simples para perguntas complexas. Assim, então, vamos pegar o exemplo lá do Trump para não ofender ninguém, né, em casa. Não, qual o problema da imigração? Faça um muro. O muro não resolve nada, gente. Né? O muro não resolve. Então, assim, não tem solução xamânica para os problemas. Então, eu creio que isso é o ponto que mais tem me chamado a atenção até aqui e que é mais marcante na minha trajetória. E para finalizar, nesse primeiro momento aí, Débora, se você me permite, eu daria 2 dicas para os jovens. Cuidado com o que tu posta, porque vão escrutinar suas redes sociais. Cuidado com o que tu posta. Tá? Eu olho até playlist de Spotify, gente. Tô falando numa boa, porque você tem que saber se o cara gosta de ouvir uma música que eu não gosto, eu vou pôr alguém que escuta uma música que eu não gosto no lugar e o cara não quer usar o fone. Eu não vou, né? É critério, o critério é meu, né? A gente tem que lembrar disso, o critério de quem emprega é de quem emprega, não é o seu critério. Então, cuidado com o que tu posta. Cuidado com o que tu fala, né? E aprenda a escrever e-mails. Mas tem o Instagram. Não, gente, o e-mail ainda é importante, né? Você vai mandar um currículo em um e-mail, você vai mandar um olá para uma pessoa num LinkedIn da vida, isso tem que ter início, meio e fim. Você quer pedir uma ajuda, e isso é uma das coisas mais comuns na atividade de relações institucionais como um todo, você precisa de ajuda de alguém, você vai pedir uma ajuda no WhatsApp, tem uma ética do WhatsApp, tem uma lógica da mensagem instantânea, né? Você tem que ter um tipo de... Tem que ter uma deferência, tem que ter educação, né? Não é tipo, Marina, estou precisando de uma ajuda aí, né? O WhatsApp é secretária eletrônica, gente. A pessoa vai olhar e falar, tá, quando eu quiser eu respondo. E responde nunca. Isso vale para o emprego, isso vale para a entrevista. Assim, eu acho que é preciso fazer um resgate de alguns rituais que talvez as pessoas achem demodê, mas que são importantes. Assista um filme que é com a Anne Hathaway e o Robert De Niro, chamado O Estagiário. Tem umas dicas bem interessantes lá, não é tanto ao mar, não é tanto ao mar, não é tanta terra, mas é preciso ter um equilíbrio, entender que tem algumas coisas, alguns approaches que são importantes nisso. Obrigado, Débora. Desculpa se eu estourei o tempo. Nada, você foi totalmente dentro do tempo e foi uma ótima explanação. Eu tenho até algumas perguntas que eu vou deixar para mais tarde. Marina, se você já puder começar, se quiser, na verdade. Sim. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com o Creomar, com Débora, participando desse projeto aqui da Politeia, da Brig. Eu tenho conhecido já um pessoal da Politeia, já admiro muito o trabalho que vocês têm feito, muito legal, fantástico. Eu não conhecia tanto, né, porque eu fiz faculdade em São Paulo, mas é muito legal o trabalho que vocês têm feito, assim, e prepara muito bem para depois até o trabalho no legislativo, né, vocês fazem aquelas simulações, eu achei fantástico, assim, pelas conversas que eu tenho tido. Então, estava super feliz
com o convite e ansiosa para participar desse debate. E é uma pena, por mim, assim, eu gosto tanto desse assunto e foi tão interessante ouvir o Creomar que, por mim, eu ficaria até meia-noite batendo papo sobre isso. É uma pena que só 21 minutos, Creomar. Eu estava aqui viajando nessa conversa, você falou ainda do filme Estagiário, depois eu adoro esse filme, eu sempre brinco que quando eu estava na Biquim, né, o meu ex-chefe lá, o Fernando Figueiredo, ele sempre foi o meu coach, né, lá na Biquim, sempre me treinou bastante nessa parte de lobby, de advocacy lá em Brasília. E a gente sempre teve muito juntos no Congresso, né, quase todas as semanas, por quase 6 anos, aí a gente sempre no Congresso Nacional. E aí depois ele se aposentou, eu fui para outra empresa, fui para a Bear, né, depois eu decidi criar minha consultoria. E aí, como ele estava aposentado, e ele tem uma cabeça ainda fantástica, super agitado, né? Eu falei, não, você não vai parar não, vem trabalhar comigo. E agora ele está na minha consultoria, a gente brinca que é esse relacionamento do filme, o estagiário, né? Porque ele tem uma baita de uma experiência, então ele, assim, foi vice-presidente da BASF, né? Uma indústria química, a maior indústria química do mundo. Então ele tem uma super experiência e ele me ajuda muito, assim, na consultoria. A gente tem feito uma parceria super legal lá, está funcionando muito bem. E a gente já está agora aumentando a equipe aí, tá? O Pavel vai entrar agora aqui com a gente, então o que eu valorizo muito também numa equipe é ter muita diversidade, acho que não só diversidade de raça, de gênero, mas de idade também, acho que quanto mais gente pensando diferente, mais rico é o resultado do trabalho, então eu valorizo muito sempre na equipe ter diversidade. Enfim, Creomar, adorei te ouvir. Agora eu não sei nem por onde começar, porque você falou tanta coisa legal que eu fui anotando e falei, nossa, é verdade. Tá. Mas, enfim, concordo super com você que humildade intelectual assim, é essencial em todas as profissões, principalmente na nossa, onde a gente tem que lidar tanto com o ego, né? Em Brasília, principalmente, acho que é muito... A gente tem todo mundo que ter humildade. E não só, você comentou que não precisa saber de tudo, a gente sabe que com 20 anos a gente não sabe de tudo, eu acho que com 90 anos a gente não sabe de tudo, então assim, a gente tem que ser humilde para entender que a gente tem a vida inteira para aprender e mesmo assim vai chegar no final da vida, ainda vai ter muita coisa que a gente não sabe, então concordo com você, e eu acho que ser curioso também é uma coisa que também, eu sou muito curiosa e isso me ajudou muito na minha profissão também, vontade de aprender, de trabalhar, de ser muito curiosa, e a capacidade de escutar, também concordo com você, que a gente não só tem que ter humildade intelectual, mas a capacidade de escutar, principalmente para relações institucionais e governamentais, é muito importante, a gente ouvir e sentir, né? E observar até a forma como as pessoas falam, quando você está numa reunião, para onde eles olham, sabe, os gestos, tudo tem mensagem numa reunião, então é muito importante a gente não só escutar, mas estar sempre atento a forma que cada um fala, os gestos que as pessoas fazem, que dá para sacar muita coisa numa reunião. E eu acho que, assim, na minha carreira eu sempre fui muito ativa, então, desde novinha, assim, mais nova até que vocês, eu sempre tentei me envolver no máximo possível de iniciativas, então eu fiz de tudo, assim, desde quando eu morei em Chicago, além de fazer o meu trainee no governo de Illinois, lá para o estado de Illinois, né, que eu trabalhei no departamento de desenvolvimento de negócios, fiquei 1 ano lá trabalhando com eles, como era um trabalho de trainee e o meu visto não permitia ter salário, então eu precisava achar um jeito também de ganhar uma grana para ir pagando minhas contas lá, então que eu também estava lá com meu marido e na época ele estava fazendo faculdade, estava fazendo mestrado na Universidade de Chicago, eu não queria depender dele, eu queria ter o meu dinheiro, a gente não era casados, então eu queria ter o meu próprio dinheiro. E aí eu fiz bicos de babá, e aprendi muito com essa experiência de trabalhando como babá de uma criança brasileira lá nos Estados Unidos. Também, quando eu estava na faculdade, eu fiz muito bico de recepcionista de eventos. Também aprendi muito. Então, assim, você se coloca no lugar de todo mundo. Você se coloca no prestador de serviço, você está lá na recepção recebendo as pessoas. Então, eu acho que é muito importante vocês também não só pensarem na carreira de RIG, mas pensarem em trabalhos sociais, pensarem em fazer esses tipos de trabalho que você se coloca no lugar de um garçom, de um recepcionista, de uma babá, sabe? Para você, eu acho que isso cresce muito como ser humano, sabe? Você aprende a lidar, você vai viver muito melhor e respeitar muito mais as pessoas do que com certeza vocês respeitam, mas eu acho que eu aprendi muito com experiências como essas também.
Já fui professora de catecismo, já fiz de tudo que vocês imaginam, assim, já ajudei minha mãe a vender embalagem no interior, e aí aprender com venda, sabe, com entregar o produto, você acaba prestando um serviço, sabe, novinha, estava ajudando minha mãe, então, assim, esse tipo de atividade também é importante para a gente ter humildade e saber lidar com todos os profissionais e saber respeitar igual. Assim, eu sempre falo que, para mim, é tão importante a dona Cida da Biquim, que serviu o cafezinho lá na Biquim, ela é tão importante para mim quanto o Bolsonaro, sabe? Para mim não tem diferença. O Bolsonaro escolheu ser presidente da República, a profissão dele, a dona Cida serve café, a profissão dela eu respeito igual, sabe? Para mim, eu acho que isso já é um ponto de partida que todo mundo deveria ter, antes de qualquer profissão, mas principalmente em RIG, que a gente lida com tantas autoridades e que tanta gente trata como se fosse um Deus, né? E a gente acaba, muita gente acaba, como fala, não se reduzindo, mas você tem que tratar de igual para igual, com muito respeito, tanto para a pessoa que está na recepção, quanto para o presidente da República, sempre respeitar, mas de igual para igual. Acho que isso é o comecinho da nossa discussão. Então, para vocês que vão começar a carreira, eu acho que esse é um ponto que todo mundo não pode nunca esquecer. Trate todo mundo com muito respeito, de igual para igual, e não seja submisso a ninguém. O deputado federal, ele está lá porque é a profissão que ele escolheu para ele, e você está lá porque você é um relações institucionais. Então, nunca seja submisso, tenha humildade para aprender e muito respeito com todo mundo, desde o pessoal que serve o café, que faz a limpeza do Congresso, até um deputado federal. Enfim, bom, eu estava anotando aqui o que o Creomar estava falando de ser importante ter a trajetória, né, de ter caminhado, de toda o que a gente vai aprendendo ao longo da caminhada, né? Como eu vim de relações institucionais, eu não sou de ciência política, eu comecei minha carreira, meu primeiro estágio que eu consegui foi no Departamento de Informação Pública da Organização das Nações Unidas em Nova York. E foi uma baita de uma sorte, assim, porque para um estudante de relações internacionais, eu estou acompanhando meu horário aqui para não passar, porque eu me empolgo, Débora, qualquer coisa você me corta aí, tá? Para um estudante de relações internacionais, você já começar com um estágio na ONU já é, assim, fantástico. E eu vou contar bem rapidinho como que eu consegui. Na época da faculdade, como eu disse, eu sempre me envolvi em tudo, eu tentava achar, eu sempre busco as oportunidades, eu detesto perder qualquer oportunidade. Se eu sei que tem alguma, se eu perco por falta de organização minha, porque assim, o não a gente sempre tem. Então, surgiu uma oportunidade, tenta, gente, porque uma hora vai dar certo, os caminhos vão se formando, não fiquem... Eu lembro quando eu era da idade de vocês, eu era muito ansiosa para conseguir logo as coisas, porque eu ficava incomodada, eu falava, meu Deus, não consigo estágio, eu preciso dar um jeito, dar um rumo para a minha vida, não sei o quê. Essa época da faculdade a gente fica muito ansioso mesmo, mas o que eu sempre fiz, eu buscava as oportunidades e era aquele termo atirando para todos os lados, e o que for dando certo, eu seguia, e se eu não gostasse, eu mudava de área. Não tive problema em mudar, já trabalhei em várias áreas, mas uma das coisas que eu fiz bastante, eu era assistente de professor na faculdade, que eu ganhava uma bolsa de estudos na época da FAP, que eu fiz graduação, e aí eu fui assistente do professor de ética, e trabalhei bastante também com um professor que era o Marcos Troirro, na época, que ele depois trabalhou no Ministério da Economia, como um dos secretários especiais, e hoje ele preside o Banco do BRICS. E aí, nessa época da faculdade, eu fazia curso à noite, né, de inglês e francês, dependendo do dia, mas todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. À tarde eu fazia estágio também, então tinha uma vida assim bem cheia. Mas no meu curso de inglês, eu lembro que eu peguei um folder, e aí era um concurso que eles estavam fazendo com os alunos, e que eles iam sortear que a melhor redação que um aluno enviasse... Débora, eu vou parar de acompanhar aqui o tempo, porque senão eu fico me distraindo, tá? Você pode ir me cortando aí. Não precisa acompanhar, que eu estou aqui de olho, pode ficar tranquila. Tá bom. Mas o curso de inglês, eles estavam fazendo um concurso que a melhor redação ganhava 2 passagens para Toronto. E aí eu peguei o flyer, colei na parede lá da minha escrivaninha, e um dia eu estava estudando, porque a gente tem que estudar muito, né, Creomar? Como o Creomar aí deixou claro para vocês, as coisas não caem do céu. Mas eu estava estudando, e aí eu olhei na parede e era o prazo limite para envio de uma redação para o concurso. Daí eu falei, quer saber, acho que é algum sinal, eu vou participar. E como eu disse, eu não gosto de perder a oportunidade. Mandei uma redação, peguei em primeiro lugar, ganhei as 2 passagens.
E aí, na época, meus pais estavam bem apertados, assim, porque eu tinha até bolsa de estudos, eu estava batalhando lá, que nem vocês também estão aí na batalha agora. E aí eu comecei a conversar com os meus professores, porque eu não queria perder a oportunidade de ir para Toronto, né? E aí um dos professores que eu conversei, que era o professor Marcos Troirro, que ele tinha sido diplomata lá do Brasil, no escritório do Brasil na ONU, e ele falou, olha, em Toronto eu não tenho contato, porque eu estava procurando um estágio para fazer, né, já que eu não ia conseguir pagar um curso de inglês. Ele falou, em Toronto eu não tenho, mas em Nova York eu trabalhei lá na sede da ONU, eu posso te apresentar para alguns contatos que eu tenho lá, e você faz a entrevista, e se por acaso você passar em algum estágio, né, eu mando uma carta de recomendação e tal. Aí fiz a entrevista, consegui passar no Departamento de Informação Pública, peguei o avião, fui para Toronto, peguei um busão, um ônibus, fui de Toronto para Nova York, morei num prédio lá que chama da Salvation Army, que é uma ONG, né, onde era um prédio super barato, assim, que só podiam morar mulheres, e aí eu pagava um preço super legal, tinha café da manhã e jantar incluído, e bem localizado, mas você tem que montar todo um application, que tive que ser aceita mesmo, só mulher no prédio inteiro morando, e deu super certo, eu passei as férias lá fazendo meu primeiro estágio, e aí que começou toda a minha vida, assim, começou a fazer sentido, hoje faz sentido, na época eu ficava, para onde que eu vou parar, né, porque eu ia seguindo um caminho meio torto, assim, porque eu fui para a ONU, acabei pegando o final de ano lá da ONU, então eu fiz um trabalho de retrospectiva da ONU nos países de língua portuguesa, entrevistei vários embaixadores, assim, junto com o meu chefe, claro, né, porque eu era estagiária, mas eu entrevistei junto com eles, embaixadores, e aprendi muito o trabalho que as autoridades também exerciam nesses países, e gostei muito desse ambiente, né. E aí, quando eu voltei, eu resolvi criar o meu próprio projeto para doar salas de leitura para países de língua portuguesa. E foi o meu primeiro projeto, assim, que eu tive que pesquisar como fazer uma gestão de projeto, como que apresentava uma proposta, apresentei para o presidente da FAAP. E aí ele falou, olha, eu não posso investir no projeto, não posso fazer nenhum investimento financeiro, mas eu ofereço uma sala para você armazenar os livros, a nossa bibliotecária para ajudar a catalogar os livros e te ensinar como monta salas de leitura, enfim. Com a ajuda de alguns amigos da faculdade, eu também entrei em contato com várias editoras, consegui arrecadar o suficiente para 3 salas de leitura. Estou resumindo, porque a história é bem longa, mas aí, depois de fazer muito contato, apresentando o projeto para o Itamaraty, falei com todo o departamento lá da área de países de língua portuguesa, falei com a comunidade dos países de língua portuguesa, enfim, eu fiz um mapeamento de stakeholders sem nem saber, e entrei em contato com embaixadores dos países de língua portuguesa e tal. E aí, finalmente, depois de uns 2 anos que estavam tudo certinho, tudo catalogado e tal, eu consegui o apoio da Força Aérea Brasileira, e o Itamaraty me convidou para acompanhar a doação, eu fui junto com a Força Aérea e acabei doando para 3 países. Primeiro foi para 2, depois eu enviei uma terceira biblioteca, mas a história é longa, mas foi para Cabo Verde, São Tomé e Príncipe primeiro, e depois eu mandei para Guiné-Bissau. Mas isso eu contei essa história assim para mostrar que eu era da idade de vocês. Eu estava na faculdade, fiz um estágio na ONU. Na hora que eu voltei, empolgada em querer ajudar os países de língua portuguesa, porque eu ouvi numa entrevista um embaixador falando que faltavam materiais de leitura, que eles não tinham livros, que eles não tinham biblioteca. E eu voltei, falei, nossa, aqui no Brasil, né, a gente nem valoriza a biblioteca, e eles lá precisam tanto, né? E em Guiné-Bissau, eu conversando com um garoto lá no aeroporto, né? Porque eu também adoro bater papo e conhecer as pessoas. E aí tinha um pessoal lá vendo o avião, né? Da Força Aérea Brasileira, e um deles falou: "Nossa, a gente precisa tanto de uma sala de leitura, né? Por que você não deixa uma aqui?" E eu não tinha, né? Só tinha 2, né? Nessa primeira ida. E aí eu falei: "Eu prometo que eu volto e dou um jeito de mandar uma terceira sala de leitura para vocês." Mas isso me tocou muito, assim, eu tenho até uma foto com eles que eu já sempre mostro nas minhas apresentações, quem já viu deve ter visto essa foto, mas me tocou muito porque eu vi como os brasileiros têm sorte de serem brasileiros, porque a gente mora num país tão rico, que tem a maior biodiversidade do mundo, tem indústria forte, tem, sabe, um mercado cada vez mais forte, e aí às vezes a gente não valoriza o que a gente tem, e tem tanta oportunidade de crescimento aqui no Brasil. E enquanto eu via aqueles jovens de Cabo Verde, de Guiné-Bissau, sabe, pedindo para a gente mandar uma sala de leitura, sabe, de livros que foram doados pelo Brasil, e eu via o quanto que a gente tem sorte, quantas possibilidades os jovens têm aqui no Brasil e eles não têm, né?
enfim, depois eu passei para várias áreas diferentes. Eu fui para o consulado americano, na área de desenvolvimento de negócios, isso estágio também. Depois eu fui para o Instituto Sou da Paz, eu trabalhei com segurança pública, então foi uma experiência super legal também, que eu trabalhei com a prefeitura de Diadema, de segurança pública, fiz uma campanha de controle de comércio de armas, e ainda já tinha acabado de me formar, era mais ou menos a idade de vocês também. Aí eu mudei para Chicago, que eu comentei com vocês, né? Fiquei um ano lá trabalhando de trainee com o governo de Illinois. Depois eu fiquei 6 meses morando em Londres, onde eu fiz um trainee também com a secretária da Anistia Internacional. Eu fui na secretaria no headquarters da Anistia Internacional, onde eu trabalhei com a secretária-geral de lá, a Irene Khan. E aí foi uma experiência com o ONG internacional também, e vendo todo o advocacy que ela fazia em defesa dos direitos humanos de vários países, junto com embaixadas. Então, eu fui começando a me achar. Aí depois lá, eu também gosto muito do tema de direitos humanos, refugiados e tal. Eu fui fazer um curso na London School, que era de graça, e aí fiz um curso lá de 6 meses, e era sobre migrações forçadas, e o professor era um refugiado da Etiópia. Então, todos os alunos eram bem simples, assim, eu aprendi muito lá com eles. E, inclusive, quando eu morei em Chicago, meu inglês não era tão bom, porque às vezes a gente também... na faculdade, eu sei que é difícil a gente já ter um inglês tão fluente, né? E quando eu mudei para Chicago, meu inglês não era, assim, super bom. E eu já estava com um trabalho lá no governo de Illinois. Aí eu descobri um curso de inglês que chamava English as Second Language, e era de graça também, lá em Chicago, lá no fim do mundo, tipo, era muito longe para chegar. Mas era um curso de graça que eu fazia também, tinha um pessoal bem simples que faziam, vários refugiados que faziam, e eu adorava, porque eu adorava ouvir as histórias deles, conversar com eles, aprendi pra caramba nesse curso também. Enfim, quando eu voltei para o Brasil, eu fiz mestrado lá na USP, que vocês comentaram, né? E depois eu fui trabalhar numa multinacional, na BASF, Indústria Química Alemã, fui depois diretora da Biquim, na área de Relações Institucionais e Sustentabilidade. E aí, nessa oportunidade, eu acabei entrando em várias iniciativas super legais de economia de baixo carbono, porque eu assumi a área de sustentabilidade do setor químico. Então, eu acabei participando das 4 conferências mundiais do clima, as últimas, da ONU, né? Integrei um grupo do Banco Mundial sobre isso, que é o que você mencionou, Débora, no começo. Ainda estou nesse grupo, ele discute instrumentos de precificação de carbono no mundo com autoridades, setor privado. Mas estou contando isso porque, assim, é para vocês verem que a gente tem que ser curioso e sair buscando as oportunidades, sabe? Você vai fazer uma viagem, vai morar fora um tempo, você vai fazer um curso de inglês, não faz só um curso de inglês, sabe? Tenta fazer algum estágio de graça, sabe? Procura as oportunidades, vai fuçando, porque todas essas experiências vão contar no futuro para vocês. Nesse período agora de pandemia, tem sido assim um baita desafio para todos os profissionais, mas os profissionais de RIG também tiveram que se adaptar bem nessa parte de defesa de interesses. Assim que eu mudei da Biquim, eu aceitei a proposta para ir para a ABAR, que é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Eu fui diretora lá de Relações Institucionais. E assim que eu entrei, o primeiro dia, eu aceitei a proposta no final de dezembro, começo de janeiro, e comecei dia 1º de março. E a pandemia começou em março, e eu caí no setor de aviação, que foi um dos mais impactados de todos, né? Enfrenta a maior crise da história, né? da aviação. E aí foi um período que eu aprendi pra caramba também, porque a gente teve que não só se adaptar nessa parte de advocacy, defesa de interesses, mas conseguir garantir um pacote de medidas emergenciais para o setor. Então, a gente fez muita videoconferência com parlamentares, isso no começo, assim, né? Então, ao mesmo tempo que a gente estava apagando incêndio, tendo que se adaptar a esse novo formato, e funcionou bem. A gente fez, assim, a gente garantiu que todos os parlamentares fossem informados de tudo que estava acontecendo com o setor todo mês. Quais eram os principais pleitos, como que estava o cenário, mês a mês, a malha de voos que tinham disponíveis, e a gente mandava um flyer bem simples, assim. Isso é importante também quando vocês estiverem atuando nessa área, saber adaptar a comunicação para cada público que vocês vão enviar. Um parlamentar, quando você precisa mandar alguma informação, você não adianta mandar um relatório gigantesco por WhatsApp para ele. Um relatório você normalmente vai mandar mais detalhado para a equipe dele, e aí para ele você manda um resumo, uma página, infográficos, coisas bem resumidas do que você precisa, qual que é o impacto disso,
se for atendido, qual que seria o resultado, mas tudo bem fácil de visualizar, e aí você explica melhor para a equipe, ou pede uma audiência para o deputado junto com a equipe dele para explicar o pleito. Mas nesse período aí de 1 ano, quanto tempo eu tenho ainda, Débora? Está acabando, né? Sim, está acabando. Tá. Nesse período de 1 ano, assim, eu continuei agitando bastante, mas o que foi legal nesse período de ABIAR foi que eu trabalhei nessa articulação, né, como eu comentei, então a gente teve que se adaptar e eu vi todos os nossos amigos, um trocando dicas com o outro de celular de parlamentares, como chegar no deputado X, como chegar no deputado Y. No começo foi muito um ajudando o outro mesmo, e isso é importante, vocês não só terem um networking bom com autoridades e com assessores, mas também com as relações institucionais e governamentais. Na BRIG é uma oportunidade boa para isso também. Tem um grupo lá de jovens que são super atuantes, que alguns estão aqui, né, que estão organizando o evento junto com a gente, mas a gente troca muitas dicas lá na BRIG, assim, de contatos quando alguém precisa chegar, sabe, em algum parlamentar, porque nesse período tem sido mais difícil mesmo a gente ter esse acesso. Também na época da BIAR eu integrei o comitê de crise do governador João Dória, né, do governo de São Paulo, então aprendi muito gestão de crise de governo, e lá várias empresas do setor privado e associações participaram, e foi interessante ver como ele fez para conseguir as vacinas para produzir no Instituto Butantan, ele foi atualizando toda uma estratégia social, econômica e de saúde, foi bem interessante também. E aí eu deixei meu trabalho no final do semestre passado, para criar minha consultoria no meio de uma pandemia, e eu concordo com o Creomar que a gente não descansa com uma consultoria, assim, é muito trabalho, e quando o Creomar disse, a gente só para tomar banho, e no banho a gente pensa ainda no trabalho, a gente fica, eu preciso ainda fazer aquilo, então assim, é muito trabalho, quem quer ter consultoria, quem quer empreender, não esteja preparado para não dormir, porque vocês vão ficar pensando muito nisso, e o foco da Perspectivas é bem o que eu tenho atuado nessa parte de economia de baixo carbono, ESG, que é a experiência que eu já tenho aí desses últimos anos, e advocacy com foco nos princípios de ESG. Também, no final do ano passado, fiz uma parceria com uma consultoria internacional, a FTI, então eu tenho atuado como Senior Advisor deles aqui no Brasil, nessa parte de advocacy também em Brasília. E inventei um monte de coisa para fazer, assim. Então, olha, publiquei um artigo na Folha de São Paulo. Então, vocês também saiam escrevendo artigos, sabe? Busquem a oportunidade de publicar. A BRIG agora criou a revista digital, que tem um espaço super legal lá também. Mas tem muito espaço para a gente criar artigos. Eu publiquei um sobre capitalismo moral, que tem relação com o trabalho da Perspectivas. Criei um podcast no ano passado também, que ainda funciona, que chama Perspectivas, que ainda está super ativo aí. Já tem acho que 6 episódios, o próximo eu vou lançar semana que vem já, e todas as entrevistas são com empresários ou lideranças com foco em ESG também. Quem quiser ouvir está no podcast, no Spotify, chama Perspectivas. Que mais? Teve o prêmio lá Marco Maciel, da BRIG, eu acabei assumindo a diretoria de comunicação da BRIG. Quem está na BRIG, gente, tem muita oportunidade de atuação, agora eles lançaram um projeto de voluntariado jovem, super legal, que é uma oportunidade para vocês construírem um networking legal também. Marina, desculpa. Então tá bom. Nossa, eu tô adorando você falando, a gente até perdeu um pouco do tempo programado aqui, mas porque senão a gente vai passar um pouquinho do horário, lógico, aí depois a gente continua. Eu vou passar agora para o Creomar para a gente falar sobre a segunda parte, que é a atuação da pandemia, né? Então, se você puder começar, Creomar. Débora, quantos minutos você quer que eu fale nessa parte aí, que eu te confesso que eu esqueci. Eu esqueci também, eu já comecei a falar da atuação em pandemia agora. Sim! Desculpa. Fica a cargo de você, não sei, se você quiser. Nessa aqui eu vou chamar a Marina também para a gente fazer um ping-pong. Ai, perfeito. Eu acho que é até melhor, Marina, se quiser desbloquear o microfone, eu até prefiro. Então, Débora, eu creio que o grande desafio para nós em específico, e eu acho que aflige todo mundo que está nessa área, foi aquele primeiro impacto, né? Como a gente trabalha muito com projeção de cenários, a gente sempre diz que havia uma segunda onda e talvez na nossa concepção não tem uma segunda onda. Né? Na nossa concepção é uma onda contínua de contágio com um pequeno processo de refluxo que vai até
né, um determinado tempo aí, um determinado futuro, né, que não é muito otimista, mas eu não vou falar muito disso sobre isso agora. Vamos falar dos impactos desse processo no trabalho. Eu creio que o primeiro elemento para nós, assim, a Dharma tem quase 3 anos, né? Nós somos uma consultoria jovem, assim, como o empreendimento da Marina hoje. E assim, vamos fazer 3 agora em julho. E o grande desafio foi que a gente teve que mudar processos que nós estávamos implementando no meio do processo de implementação. Significa dizer o quê? A gente estava construindo uma cultura de escritório e no meio da construção da cultura de escritório, a gente vem com um apagador no quadro e fala, não, 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 não. Apaga e faz uma cultura de home office, né? E essa cultura do home office, eu tenho algumas preocupações. Uma preocupação que eu tenho que é, de fato, eu não acho que as pessoas estão trabalhando em casa, eu acho que as pessoas estão morando no trabalho. Eu acho que isso é um problema. Isso é um problema, tá? Assim, é um problema para a saúde física, é um problema para a saúde mental, de todo mundo, a minha, a sua, a da Marina, de todo mundo. E a gente vai ter que encontrar meios, né? Como a gente tem essa situação em que o Brasil está na retaguarda desses processos que a Marina muito bem levantou, do ISD, da compreensão de que nós estamos todos interconectados e somos codependentes naquilo que há de mais positivo e mais negativo, de que o governo é um ator que deve facilitar a ambiência de negócios e não o contrário, e que facilitar a ambiência de negócios não é simplesmente pensar com uma reflexão do século XIX, de que é menos Estado e mais não sei o quê. O século XXI traz desafios que são muito mais drásticos do que essa reflexão tanto quanto primária, que a gente ainda está preso nessa polarização, né, que é desgastante e tal. Então, no nosso caso em específico, a gente teve que aprender a fazer coisas. Por exemplo, vou te dar um exemplo. É uma coisa boba, mas a gente teve que aprender a despachar computador, Débora. Assim, a gente teve que aprender a despachar computador, né? Porque do lado positivo, por exemplo, a gente pôde contratar pessoas que não moram em Brasília. Então, hoje, eu tenho pessoas que moram no Sudeste, gente que mora no Sul, né? Daqui a pouco a gente espera ter alguém que more no Nordeste, que more no Amazonas. Só que aí a gente teve que aprender a despachar equipamento, né? Porque, assim, não sou eu que aprendi a despachar equipamento, tá? Isso aí é a Raquel que sabe fazer essas coisas lá, que é boa nesse trem, mas assim, mas o que acontece? A organização teve que aprender uma coisa nova, né? Que é muito boa, porque você também não pode, você tem que criar facilitações para as pessoas que estão cooperando com você. Uma outra coisa que mudou muito a nossa natureza foi buscar ferramentas de trabalho remoto que correspondessem à nossa cultura. Porque aí tem isso, né? Por exemplo, tem organizações que se dão muito bem com Slack. Desculpa o jabá, Débora, mas eu vou citar os nomes aqui. Tem organizações que se dão muito bem com Slack. Tem organizações que se dão muito bem com Trello. Tem gente que vai funcionar muito bem no Zoom. Tem uma turma que usa Teams. Tem uma galera que vai usar o Webex, né? Mas cada uma dessas ferramentas, na verdade, estão muito formatadas para uma cultura em específico. Não é tudo igual, né? Não são todas que são flexíveis suficientemente naquilo que você precisa. E no nosso caso, em específico, falando bem rapidinho, a Dharma é uma casa de análise que tem uma pegada muito próxima ao que seria um think tank privado. Então, a gente produz conhecimento e conteúdo o tempo todo para os clientes, analisando o processo o tempo todo, e alguns desses movimentos podem gerar diálogos. Então, por exemplo, a gente tem um dos nossos clientes, a gente tem que produzir séries de webinars para gerar essa reflexão, né? Então, a gente foi aprendendo essa modulação, sabe? Aprender a trabalhar com essas questões. E a minha grande preocupação, ao final do dia, é a dificuldade. Eu sou muito preocupado com aquilo que os mais jovens possam aprender, porque eu estive professor por muito tempo, né? Eu estive professor por mais de 12 anos da minha vida e, em paralelo, fazia consultoria.
e me preocupa muito, por exemplo, o dano relacional que esse período de home office gera. E assim, e eu não estou dizendo aqui, gente, que é ruim ou que eu sou... Não, eu não estou querendo dizer que eu sou um nostálgico, de que eu quero ver as pessoas todas no escritório todos os dias. Mas a gente precisa entender que a humanidade evoluiu por contato humano direto com um elemento físico também. O olhar ensina, o cheiro ensina, o toque ensina. A sociedade, a civilização brasileira é uma civilização de toque e de contato pessoal. Isto nos ajuda a aprender. E à medida que você tira esse componente, você robotiza. E essa é uma preocupação que eu tenho muito grande dentro do time, né? Porque o nosso time, eu tenho um time de pessoas que são jovens, né? Uns em espírito, outros cronologicamente. Eu sou velho mesmo, tá? Assim, só para deixar claro. Eu gosto de usar meia quando tá frio, essas coisas todas. Só para deixar tudo muito registrado aqui. Você e a Marina, que são millennials, vocês não vão entender isso. A alegria que é andar com a meiazinha de tarde dentro de casa. Então, o que acontece? Me preocupa muito essa privação do diálogo para crescimento, que é aquele feedback em um relatório que, às vezes, quando você escreve, ou mesmo usando o Zoom, falta aquele componente da presença, da entonação, da postura, que faz a pessoa dizer, olha, então, entenda, não é o que eu preciso, tá bom, só não é... Tá bom, tá ótimo, só não é o que eu preciso. Né? E aí, na hora que você vai... Esse ajuste presencialmente é mais fácil. Eu acho que a gente tem avançado muito em termos dessas dinâmicas internamente. A gente teve que aprender a lidar com isso com os clientes também, né? Porque mudou a dinâmica da prestação de serviço como um todo. Eu acho que as consultorias têm esse impacto, e no caso específico da Dharma, a gente viveu um pouco do mundo pré-pandemia, com entregas que eram presenciais, com o lance de você pega o avião e vai para São Paulo. Quantas vezes, né? Marina deve ter feito no sentido contrário, né? Pega aquele voo Brasília-São Paulo, São Paulo-Brasília, que é o das 6 da manhã, chega às 8, desce em Congonhas, toma um café, vai para Paulista ou para Faria Lima, faz as reuniões, volta às 5 da tarde para Brasília, é um bagaço. E aí você faz isso várias vezes na semana, tá? Então a gente teve esse momento. E aí, de certo sentido, a pandemia veio para dizer, não precisa desse frenesi, não. Você não precisa ir toda semana em São Paulo. Você pode ir a cada 15 dias. Eu acho que isso é um elemento positivo. Um outro elemento positivo em termos dos jovens eu não necessariamente, sendo uma consultoria jovem, preciso contratar gente que esteja só em Brasília. Eu posso contratar gente em qualquer lugar do país, desde que ela dê conta do recado. Né? Mas, de outro lado, a gente diminui uma palavra-chave para esses tempos, para mim, que é a percepção de curva de aprendizado. Que eu acho que a Marina passou por isso nas experiências dela no Brasil e no exterior, né? Eu adoro o Marcos Troirro, dei aula com ele no IBMEC, então eu adoro ele. E eu passei por isso, por exemplo, nos empregos que eu tive, passei por isso quando fui professor visitante nos Estados Unidos também. Essa presença ensina muito também. E aí, eu não acredito, e não estou aqui negando o progresso, mas eu não acredito que só isto aqui resolve. Né? Assim, com o retorno da normalidade, as organizações vão começar a dizer, olha, a gente precisa aí de 1, 2 vezes por semana estar todo mundo junto, ou pelo menos os tomadores de decisão todos juntos. Acabei, Débora. Dá meus 4 minutos para a Marina, que eu quero que ela termine aquele negócio que ela estava falando lá do comitê lá de divulgação da Brig, e ela tinha umas coisas legais. Marina, estou te dando 4 minutos para você usar. Mas antes, Marina, a gente tem uma perguntinha para você começar nesse assunto. A pandemia fez todos os setores se reinventarem, inclusive na área de RIG. O que mudou na atuação e no trabalho de forma geral com as atividades à distância? Mudou muito. Para mim ou para o Creomar, ou para os dois a pergunta? Pode ser para você, depois o Creomar pode dar o ponto de vista dele. É só para a gente Marina começar mais essa aí, sua parte.
Não, na verdade eu comecei a já contar um pouquinho de como que tá na pandemia. Eu esqueci que tem esse momento aí que a gente tinha que esperar para mudar para o próximo assunto. Desculpa, Débora, eu te falei que a gente ia fazer um bate-papo aqui bem informal, mas eu concordo com o Creomar, assim, que mudou completamente. Eu acho que, e ainda criar a consultoria no meio de uma pandemia, eu já percebi assim que agora não é o objetivo ter, por exemplo, um escritório físico. Eu vi que não faz sentido nenhum assumir agora um custo de ter um escritório físico, sendo que a gente não sabe quando realmente que a gente vai voltar a trabalhar todo mundo junto. Então, o que eu achei, o ponto bom, assim, que eu gostei bastante, é que a gente consegue ter agora uma pessoa que a gente contratou, uma estagiária agora que vai começar, a Letícia, que vai começar trabalhando de Brasília, e aí os outros 3 estão aqui em São Paulo, e a ideia é a gente sempre quando eu estiver em Brasília, porque eu costumava ir toda semana para Brasília, né, como o Creomar comentou, sempre fui, teve um ano que foi uma loucura, que eu fiz acho que 10 ou 11 viagens internacionais, e além das viagens nacionais para Brasília toda semana, e para alguns outros estados, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, eu não parava em casa, agora que eu estou descobrindo minha casa, que eu estou conhecendo aqui minha casa, agora não, faz um ano já, mas o que eu percebi, assim, mudou completamente, a gente consegue agora ter gente em todos os lugares, foi o que o Creomar falou, né? Agora a gente vai ter estagiária trabalhando em Brasília, a gente aqui, mas eu concordo que faz muita falta a gente sentar e conversar todo mundo, sabe? Hoje, a ideia não é ter escritório físico, porque eu falei, olha, a gente aqui em São Paulo, se for para se reunir, ou a gente vai num café, ou a gente visita os clientes. Lá em Brasília, se for para a gente se reunir, a gente vai no cafezinho ou vai no Congresso Nacional, está com agenda livre, vai no Congresso, porque sempre a gente acha alguém, se atualiza, vai assistir alguma reunião de comissão, sabe? Então tem que estar na rua. O que eu sempre comentei desde a Biquinha é que RIG não pode ficar muito tempo dentro de escritório, quem trabalha com defesa de interesse. Quem fica muito dentro de escritório perde oportunidade, a gente não fica sabendo de riscos e oportunidades, você tem que estar circulando. Então, quanto mais você estiver nos corredores de Brasília, mais você estiver conversando com as pessoas, sabe, mais melhora o seu trabalho, mais longe você vai. Então, hoje mudou muito, a gente teve que se adaptar, porque, como eu disse no começo, essas reuniões com autoridades são importantes a gente ter ao vivo, porque a gente vai sentindo como a pessoa fala, sabe? E por videoconferência você não vê direito, sabe? Você não vê. Ou quando acaba a reunião, você tem a oportunidade de conversar com os assessores que estão lá, você se aproxima do pessoal, sabe? É importante você estar próximo também da assessoria, sabe? Porque eles que vão trabalhar nos projetos. Então, é bom você criar esse relacionamento, e isso a gente não tem hoje. Então, acabou a videoconferência, fechou. Uma experiência que eu tive essa semana, por exemplo, eu precisava falar com uma pessoa de um ministério, uma pessoa que mais da área técnica de um ministério, e não era nada assim motivo para pedir uma reunião, sabe? Era só um bate-papo que eu teria convidado ele para tomar um café, porque eu queria umas dicas de qual caminho eu deveria seguir para um projeto específico. Então, normalmente, numa situação normal, eu teria convidado ele para tomar um café, para almoçar e bater papo, pegar umas dicas. Como ele precisaria chamar um assessor dele que estava em outra cidade, e eu precisaria também do meu colega, Fernando Figueiredo, que eu comentei com vocês, que também estava em outra cidade, não teve como a gente marcar esse cafezinho, né? Porque a gente queria os 4 juntos conversando. Então, teve que fazer uma videoconferência. Para ser uma videoconferência, eu tive que entrar com um pedido formal de audiência, que daí já sai em toda a agenda do ministério, sabe? Então, assim, virou uma reunião tão formal, uma videoconferência que você tem que mandar para a secretária, todos os detalhes que vão ser discutidos, e não era esse o objetivo, sabe? Era um bate-papo, um cafezinho para pegar umas dicas de qual caminho eu deveria seguir, com quem que eu poderia falar, que não necessariamente precisaria de uma audiência, nem ocupar o tempo dele, assim, para a agenda dele no meio do dia para uma audiência, sabe? Era mais uma construção de relacionamento, networking, enfim, isso mudou muito, isso atrapalha muito o nosso trabalho. Acho que é isso. Política é gente, né, Marina? Política é gente. E defender interesse é lidar com gente. Então, assim, Sim. quantas vezes no mundo pré-pandemia, assim, a gente, por exemplo, a turma de consultoria você tá lá, tem um amigo que é dono de outra consultoria, vocês trocam ideia e resolvem um problema do outro em pé, enquanto tá rolando a audiência. Então, assim, Sim. eu acho que esse elemento mudou muito. E isso deixou a decisão hermeticamente mais fechada, essa é a impressão que eu tenho. No nosso caso específico, que é mais construção de cenário, identificação de risco futuro, a decisão está mais hermética e vira um negócio mais imprevisível. Assim. Então, acho que essa é uma dificuldade.
Por isso que é né? importante a gente atuar, ser bem ativo nesses grupos, tanto o grupo de WhatsApp, tem vários grupos de WhatsApp de profissionais de RIG, tanto de mulheres, quanto alguns a gente deixa os homens entrarem também. Obrigado, eu sempre gosto, porque quanto mais mulher tem no grupo, mais inteligente é o grupo. Então, a gente aprende mais. Eu tenho uma posição bem clara em relação a isso. E também na Brig, no IRELGOV, acho que assim, quanto mais fóruns de RIG vocês puderem participar, um ajuda o outro, porque isso que o Kremer comentou, da gente estar no corredor das comissões, encontrar um colega de consultoria e trocar experiência, sabe, um dá dica para o outro, um ajuda o outro, isso fazia muita diferença, sabe, e agora a gente não tem mais, então essas dicas a gente troca por WhatsApp, né? É verdade. Por enquanto. Espero que logo volte. Mas vai passar. Até 2023 está todo mundo vacinado. Ah, tocou no assunto sensível para os universitários, hein, Creomar? Ué, gente, não sou eu, é a meta. Então vamos passar para a fase de perguntas, para a gente começar verdadeiramente esse diálogo com os jovens, como se eu não fosse jovem também, mas enfim. O jovem. A gente vai começar com a pergunta do Vitor Chagas, da Costa Manso. Pessoal, que papo incrível. Queria ouvir de vocês alguma dica sobre transição de carreira. Sou formada em Direito e tenho tentado ingressar em RIG e em terceiro setor. Obrigada. Quer falar primeiro, Creomar? Uai, se você manda, Marina, eu vou seguindo o que você e a Débora decidirem. Quando vocês falam, responde primeiro, responde depois, eu respondo. Gente, a pergunta foi para os dois, vocês decidem a ordem. Eu acho assim que quem está estudando Direito já começa super bem na área de RIG, porque tem uma noção excelente de legislativo, que com certeza ajuda muito, e trabalhar em consultoria, por exemplo, é uma boa oportunidade para você entender como funcionam a defesa de interesse de vários setores diferentes no executivo e legislativo. Eu acho que direito não é mudar de carreira, você está dentro também, não é só para ciência política. Eu sou de relações internacionais, acho que tem oportunidade para vários perfis, né? Tem gente até sei lá, que fez farmácia, que hoje é lobista, acho que é mais você ter esse perfil do que você ter a formação. Claro que ciência política, direito, isso já é muito melhor do que você sair de uma faculdade de farmácia e querer fazer RIG, vai penar um pouquinho mais, mas eu acho que tem que ter o perfil, se ele se interessa pelo assunto e já tem um conhecimento super rico nessa área, né, que vai ajudar bastante, já Eu acho que o caminho aí, né, em todas essas transições, é entender que a gente está falando de pessoas, né? Trabalhar com relações institucionais, trabalhar com esse processo que é a tomada de decisão, sendo alguém que faz pressão, sendo alguém que analisa, sendo alguém que está tomando a decisão, você vai lidar com gente. E, em específico, eu creio que nos processos de transição, isso é uma coisa que eu converso com muitos dos ex-estudantes que hoje são orgulhosamente amigos e companheiros de profissão, assim. Ninguém vai dar oportunidades para alguém que você acha que não vai dar conta do recado. E aí vem um ponto importante. Tem que se ter, lembra das dicas que eu falei lá atrás? Cuidado com o que tu posta, cuidado com o que tu fala, aprende a escrever um e-mail e se apresentar. Então, é importante construir uma lógica em que você se entenda como um produto. Porque no fim é isso, gente. Quando a gente está falando de emprego, você é um produto. E você é o melhor vendedor ou o pior vendedor de si mesmo que vai se encontrar na praça. Então, assim, é preciso ter um trabalho de construção de autopercepção, de dizer, olha, tudo bem, eu não sei tudo disso aqui, mas quais são as minhas qualidades? Eu sou dedicado, eu trabalho duro, eu escuto, eu quero melhorar sempre. E aí você vai lidando com as pessoas e as pessoas vão vendo, olha, fulano manda bem ali, né? Por exemplo, tem uma pessoa do meu time, que eu não vou citar o nome para não expor, mas tem uma pessoa do meu time que eu contratei pelo LinkedIn. O que acontece? Eu fiz uma postagem, ela comentou, eu falei, rapaz, jovem, escrevendo bem e educadamente desse jeito. Aí eu vi que ela pediu para que eu adicionasse as minhas redes, eu adicionei, ela escreveu um e-mail, uma mensagem daquelas do LinkedIn, sabe?
olá, admiro muito o trabalho de vocês, acho muito legal, não sei o que eu falei. Né? Daquele jeitão, vamos conversar. Oi, tudo bem? Conversei, falei com o meu sócio, acho que você devia conversar com essa pessoa. Ele conversou, ela está trabalhando com a gente. Entendeu? Assim, por quê? Porque isso conta, né? Você saber entregar um pacote. E óbvio, uma vez que você faz essa boa apresentação, esse pacote tem que se manifestar também na disponibilidade ao trabalho, porque isso vai gerando confiança. E aí eu sempre digo, por exemplo, que as consultorias são grandes escolas, não importa o formato que a consultoria tem, né? Se ela faz advocacy, se ela faz lobby, se ela é uma consultoria de análise de risco, se ela é de Comex, assim, não importa a pegada, ela é uma grande escola. Mas ela é também um grande passaporte para os voos, para os passos seguintes. Entende? Eu vou usar aqui o exemplo da Marina. Marina trabalhou com o Marcos Troiro, estudou com o Marcos Troiro, que é um cara muito fora da curva, está num padrão muito alto. Quantas outras pessoas estudaram com o Marcos Troiro, gente? Talvez umas 5.000. Quantas outras pessoas o Marcos Troiro olha e fala, não, eu te recomendo. A Marina e talvez mais uns 10. Entende? Porque não é só você estar no lugar, são as impressões que você deixa do lugar. E aí eu vou dizer aqui, tem um mantra que eu acho muito legal, que uma amiga me ensinou, que é a Suelma, a gente brinca e fala o seguinte, que é assim, as pessoas podem até falar mal de você, mas não podem falar mal da qualidade do seu trabalho. Entende? Porque é normal, vai ter gente que não vai gostar da gente, não sei o quê, tarará. Isso é normal, ninguém agrada todo mundo. Né? Assim, é ir para tentar agradar todas as religiões sem agradar nenhuma. Jesus não agradou ninguém, Buda não agradou ninguém, Maomé não agradou. Tipo assim, todo mundo tem pessoas que desagradam, né? Mas você pode mostrar a qualidade do trabalho. Então, acho que é isso, assim. Se você está fora do mercado, eu acho que a Marina já te deu 2 grandes dicas aqui. A Brig é um polo que está fazendo um trabalho incrível com essa juventude a partir de ações voluntárias. Ah, mas não gera grana, mas gera rede. Rede é mais importante que grana quando você está entrando no mercado. Porque grana vem na curva. A rede é o que te permite ascender na curva. Acho que esse é o ponto. Sim, eu gostei dessa ideia de também da gente se vender como um produto, né? E não só no LinkedIn, mas também Instagram, tudo as pessoas olham. Então, assim, os RHs olham o Instagram das pessoas. Então, vocês têm que se postar como se vocês fossem um produto e estivessem fazendo um marketing desse produto. Então, tem que tomar muito cuidado mesmo. E também na Brig tem muita oportunidade de capacitação super legal, assim, com os profissionais de RIG bem experientes. Acho que vocês fiquem de olho também nas oportunidades de capacitação lá. Eu fiz um curso, quando eu era mais nova, no INSPER, de Relações Governamentais, que, assim, eu aprendi uns processos de RIG que eu uso até hoje. Na minha consultoria, eu sempre falo que tudo que a gente faz de projeto sempre tem que ter base em metodologia, tem que ter processo para seguir, e muito disso eu tiro do curso que eu fiz lá atrás no INSPER, que foi muito bom. Então, quem quer entrar nessa área, mesmo já tendo conhecimento do legislativo, por exemplo, faz um curso, uma capacitação em RIG com esses mais práticos, que vão ser super úteis. Nossa, maravilhoso. Já indo alterar no Instagram agora. Porque é importante, né? É importante Sim. preservação de imagem, né, gente? Sim. Ainda mais que, assim, tem que lembrar o seguinte, uma pessoa tira um print de uma foto sua no Instagram, hoje existem programas transforma aquilo em outra coisa. Então, é importante, sabe? E aí eu acho que a Marina, eu vou aproveitar aqui o gancho que você deu falando de Instagram, se você me permite, que Claro. você está se empacotando em fotos. Né? Assim, você está se empacotando em fotos. E essas fotos criam impressões, gente. É um fato. Né? Assim, só isso. Sim, vamos para a próxima pergunta. Olhando para o poder legislativo e para os stakeholders, de forma geral, como é possível manter e, principalmente, criar relações pessoais no mercado de trabalho de modo mais natural? Essa é da Marina.
É. Olha, Sim. é que eu gosto muito de conversar com as pessoas, né? Eu brinco que eu sou arroz de festa, me chama que eu vou, sabe? Eu gosto de estar em tudo, eu vou em todos os eventos, eu sempre gostei de conversar bastante com todo mundo e de ouvir as histórias, as experiências. Uma das coisas que eu sempre fiz, que eu sempre tive um esforço de fazer, porque eu gosto, não é só porque é importante para o trabalho, é ficar próximo dos assessores dos parlamentares. Assim que eu comecei na Biquim, eu propus a gente recriar a Frente Parlamentar da Química, que eu vi que frente parlamentar, assim, o legislativo, eles estavam crescendo e tendo uma importância cada vez maior na tomada de decisão do executivo. Eu falei, a gente precisa organizar melhor a atuação do setor químico lá. Então, uma oportunidade que eu sabia que tinha uma frente parlamentar, que era a iniciativa de um deputado só, que não tinha sido reeleito, e aí eu propus a gente fazer todo um estudo, peguei as frentes mais atuantes, FPA, ambientalista, de ciência e tecnologia, estudei os estatutos, propus a recriação, a gente fez todo um mapeamento dos parlamentares que fariam sentido serem mais atuantes nessa frente, conversamos com todos eles e tal. E aí, além de construir esse relacionamento com todos os parlamentares, que ela tem 241, né, deputados e senadores, mas tem um grupo menor que é mais atuante, de mais ou menos uns 20, 30, e que a gente sempre tentou ficar muito próximos. Então, vira e mexe, a gente sempre convidava para almoçar, para jantar, sem um pleito específico, para construir relacionamento. Então, para falar de política, sabe, para você não procurar o parlamentar só quando você precisa. É importante você ter os seus contatos, ir lá, passa no gabinete, toma um café com ele, sabe, só para saber como que está, sem uma pauta. Claro que você não vai ficar ocupando o tempo dele no meio do dia, mas assim, vai lá dar um oi, sabe, conversa, ou você está livre hoje para almoçar? Vamos almoçar então? Eu sempre estava acompanhada ou do meu chefe ou da consultoria que trabalhava com a gente, que é importante também a gente sempre ter mais de uma pessoa, até para manter o tema sempre de trabalho, né, assim, e não necessariamente você sempre levar um pleito para eles. Outro esforço que eu sempre fiz era, então, como eu disse, ser próxima da assessoria dos parlamentares. Primeiro que eu gosto, são todos muito legais, super inteligentes, sempre tem papos super interessantes, e também porque são eles que constroem, né, todo o trabalho dos deputados, dos senadores. Então, além de você fazer novos amigos, que tem um trabalho super interessante, sempre a gente aprende bastante, eles também ajudam bastante a gente. Então, é importante a gente construir essa rede de amizade, sabe? Não só buscar os assessores ou as autoridades quando você precisa, senão você vai ser aquele rig chato que só surge quando tem que pedir alguma coisa. Você tem que virar amigo, sabe? Construir uma rede de relacionamento mesmo, sabe? Você tem que gostar disso. Eu acho que a Marina deu uma receita de bolo aí que, se eu fosse um jovem assistindo esse papo, eu fazia um corte, gravava e assistia todo dia de manhã. Porque é isso, assim, você precisa, assim, não dá para fazer esse trabalho, eu volto a insistir nisso, não dá para fazer esse trabalho com qualidade se você não gosta de gente. Assim, porque é gente, você tem que interagir com as pessoas, você vai ter que dialogar, e você não pode agir com as pessoas numa lógica utilitarista. Né? Não dá para... não, vou conversar com aquele cara só quando eu preciso de uma informação. Não. Né? Porque pode acontecer... E se em algum momento ele acha que você só fala com ele por isso? Então, né? Não vai. Eu passei por essa experiência também de construção de frente parlamentar com a Frente de Economia e Cidadania Digital em uma outra vida, né? E assim, é isso, você tem que conversar com as pessoas, você vai ter que cativar as pessoas, né? Aproveitando que o Brasil é o país do mundo onde mais se lê O Pequeno Príncipe, cative as pessoas, você é eternamente responsável por aquilo que cativas, meu querido. Então, é bem nesse caminho, assim, e tem que ser natural e tem que ser honesto, gente. Eu acho que, e aí vem um ponto, eu vou pegar uma outra questão aqui. Este mercado está mudando. A pandemia, as percepções sobre o ESG, as questões de diversidade, este mercado está mudando. E aí, uma recomendação que eu daria é: jovens, mirem no mercado do futuro, tá? Não é o mercado do passado, é o mercado do futuro. A gente vai ter em algum momento uma normalização, a gente vai poder voltar aí ao Congresso, as pessoas vão andar nas ruas sem máscaras, mas
é importante pensar naquilo que o mercado está provendo de futuro. E o que as organizações, tanto consultorias quanto empresas, vão buscar nos profissionais? Gente flexível, gente engajada, gente responsável, né? Porque é importante lembrar o seguinte, à medida que você ganha um crachá de uma corporação, no mundo que a gente vive hoje, de capitalismo de stakeholders, uma fotinha sua no Instagram tem impacto na reputação da empresa. Uma fantasia que você usa em uma festa de carnaval tem impacto na reputação da empresa. Assim, e isso eu acho bom, tá? E graças à juventude representada aqui pelos millennials, a Débora e a Marina, que cobra que as organizações sejam responsáveis. Porque na minha geração, a organização não precisava ser responsável, gente. Na minha geração, a gente tinha propaganda de cigarro e que o cara estava patinando numa ladeira acima, terminava a ladeira, fumava o cigarro e olha, eu estou bem. E não vi uma mensagem dizendo depois, cigarro causa câncer, tá? Então, assim, essa mudança de comportamento tem impacto no profissional. Então, assim, é exigido uma postura nova, é exigido um olhar de futuro, é exigido uma conexão com o que é o mundo civilizado, por assim dizer. Eu acho que esses são os pontos que vão estar sendo exigidos de vocês, né? Porque eles são exigidos de mim, na minha liderança, e eu acredito que são muito exigidos da Marina também, na liderança que ela está exercendo agora. Então, se exigem da gente, vão exigir de vocês. A pessoa vai escrutinar, né? Você vai assinar um NDA com alguém, o cara escrutina a tua organização, escrutina as tuas redes, porque ele quer saber se tu tem alguma conduta que desabou na organização. Né? Isso é importante. E foi interessante também, só para completar o que o Creomar falou, concordo que a gente tem que se preocupar muito com a imagem que a gente passa, e até a CNI lançou um estudo recentemente, a Confederação Nacional da Indústria, que mostram algumas barreiras novas que os países têm imposto para a exportação de produtos, né? Algumas barreiras como barreira reputacional, barreira de mudanças climáticas, barreira de sustentabilidade. Então, essa preocupação, não só essa pressão que a gente tem visto no governo brasileiro na área para ter uma política climática mais forte, né? Mas também a cobrança das empresas, sabe? Então, se elas não se adaptarem a essa nova realidade, impacta até na atração de investimento, na exportação. Então, com certeza, a gente tem que estar muito ligado a essa nova realidade, sabe? Sempre o que o mercado está exigindo, o que os outros países estão exigindo do nosso país, sabe? Como a gente pode orientar melhor os nossos clientes e sempre estar de olho nas notícias internacionais. Agora, quem lê muito jornal internacional, já desde dezembro de 2019, já sabia que tinha esse risco aí de aumentar e virar uma pandemia. Já no começo de 2020, sabia que a onda estava começando já na Ásia. E quem estava lendo as notícias viu que depois chegou na Europa, depois chegou nos Estados Unidos, depois chegou no Brasil. E quem estava lendo mais detalhes das notícias dos setores que vocês representam, por exemplo, no meu caso de aviação, como o setor de aviação da Ásia lidou com isso, depois como lidou na Europa, como lidou nos Estados Unidos, quais foram as medidas que eles negociaram com o governo lá, sabe? Você tem que estar ligado nas notícias de fora, né? Porque daí a hora que chega aqui, a gente ainda teve, tipo, a sorte, né, entre aspas, de ser a última região a ser impactada, né? Inclusive na segunda onda também. Então, a gente foi vendo como os setores foram reagindo no mundo todo e como a gente poderia se prevenir, né? Isso, assim, quem estava atento a isso conseguiu ser menos impactado. A gente já tinha algumas ideias de medidas boas para a gente apresentar para o governo aqui, que a gente sabia que funcionou no país X, sabe? Então, fiquem atentos às notícias internacionais, não só para tendências, como o Creomar disse, né? Tendências de ESG e tudo mais, reputação e tal, mas também os riscos que podem surgir, como a gente pode prevenir o nosso cliente ou o setor que vocês representam. Nossa, muito bom. Nossa, estou adorando esse bate-papo. E para finalizar, uma pergunta para os dois. Marina e Creomar, vocês usam ferramenta de monitoramento ou barra previsão de cenários políticos? Se sim, quais e como? Essa aí eu não respondo, não. Não, a gente usa com certeza, né? Acho que desde quando comecei a trabalhar com RIG, ferramenta de monitoramento é super importante para a gente identificar riscos e oportunidades.
Claro que eu não posso falar qual que a gente usa, mas isso tem várias ferramentas muito boas no mercado, e todas as consultorias têm as suas próprias ferramentas, né, de monitoramento e de risco. É super importante para a gente preparar melhor os nossos clientes, ou mesmo se você é cliente de uma consultoria, para você receber essas informações, né, e saber como desenvolver a estratégia. Eu gosto da Marina por causa da elegância para dizer o não, né? Viu como é que eu fui? Eu falei, eu não vou responder essa não, é a Marina. Então, deixa eu te explicar, né? Muito gentilmente. Não, mas é isso, né, gente? Eu creio que cada casa tem as suas ferramentas, os seus instrumentos e suas metodologias. Mas não dá para dizer, desculpa. Mas tem muita solução legal. Tem assim, muitas, dá uma googleada, né? Uhum. O Google vai te ajudar nisso aí. Nossa, perfeito, gente. Então, nós chegamos ao final do nosso bate-papo. Eu gostaria de agradecer vocês, só que antes de eu proferir as palavras finais, eu vou passar a palavra para o Anderson, que é da Abrig, e logo depois para o Vinícius Paley, que é o coordenador geral do Politeia. Acho que eu vou ter que falar antes aqui, acho que o Anderson está entrando. Acho que o Anderson está entrando agora, então. Bom, Creomar, Marina, Débora, eu queria agradecer imensamente a participação de vocês em nome do Politeia. Esse evento, na verdade, ele é um evento de lançamento da parceria do Politeia com o Comitê Jovem. A gente do Politeia vem procurando fazer essas aproximações com outras organizações, e o Comitê Jovem já está dando excelentes frutos da Abrig. Então, enfim, queria agradecer imensamente vocês e também colocar o Politeia à disposição de vocês, para vocês precisarem, para a consultoria de vocês, para vocês pessoalmente também. Falando aqui para o pessoal do Politeia, o pessoal gostou muito, todo mundo assim pegando já vocês como exemplos mesmo, então fica o agradecimento em nome de vocês. E também queria agradecer muito o Anderson, o pessoal do Comitê Jovem, que eu acho que a gente aí, há mais ou menos um mês atrás, começou a preparar tudo isso, e a gente escolheu a dedo os convidados aqui para essa conversa. Então, muitíssimo obrigado e boa noite a todo mundo. Bem, pessoal, eu não quero tomar muito tempo de ninguém, né? Acho que já está todo mundo com muita fome e cansado, mas eu queria agradecer a todo mundo pela organização do evento, o Creomar e a Marina pelas palavras, mesmo para quem está mais tempo no mercado, não deixa de ser muito enriquecedor ouvir vocês, principalmente a parte de trajetória, de experiência. Ao pessoal do Politeia, parabéns pela iniciativa também. Eu, pessoalmente, simulei quando eu era estudante da UNB, então poder dar esse troco, digamos assim, para mim, pessoalmente, tem muito valor. E para o pessoal do Comitê Jovem da Abrig, claro que são meus companheiros de luta aí, inclusive eu queria só fazer uma introdução rápida aqui. Para quem não conhece, a Abrig é uma entidade que reúne profissionais e empresas de diversas áreas, diversos setores da economia, e que atuam na defesa de interesses e no diálogo entre o público e o privado e o privado, e o público e o público. Acho que é importante frisar isso, porque muita gente ainda tem essa visão que o profissional de relações governamentais é aquele homem velho que fica na porta do Congresso, puxando o saco de parlamentar, e assim, se esse cara está trabalhando eticamente, não tem nada de errado nisso, né, a bem da verdade. Mas o profissional de relações governamentais, a profissão, que aliás não é uma profissão, é uma atividade, né? A própria Marina tocou nesse assunto quando ela falou, tem gente que é formada em farmácia e faz relações governamentais, então é uma atividade, não é uma profissão. A atividade é muito além disso. Então, a gente tem a pessoa que trabalha numa consultoria, a gente tem a pessoa que trabalha na ASPAR de um ministério, na ASPAR de uma empresa pública, que trabalha numa associação empresarial, trabalha numa ONG. Então, a diversidade é muito grande. E a diversidade não só de habilidades e competências, mas também de perfil. E é por isso que aqui na Abrig a gente criou um comitê das mulheres, que a Marina é membro do comitê. A gente também tem um comitê jovem. A gente com certeza vai ter que ter um comitê também para discutir questões raciais. Então, tudo isso está no mapa da Abrig nos últimos anos, porque a gente está tentando construir um diálogo melhor entre a entidade e quem a gente está, de fato, representando. Porque a gente, acho que ninguém sabe dizer quantos profissionais de relações governamentais a gente tem no Brasil, mas a gente tem mais de 500 associados. Então, é uma diversidade de perfis imensa. E a gente tem que contemplar isso e
puxando a sardinha para o Comitê Jovem, ele foi criado em 2018, inclusive a nossa presidenta da ABRIG hoje, a Carol Venuto, é uma das fundadoras, e a gente tem trabalhado muito para fazer essa aproximação com as universidades, com os universitários, com os estagiários, com os consultores júniores, porque, cara, assim, a gente pode falar, a gente sempre pensa nos grandes diretores de multinacionais quando a gente vai falar de RIG, mas o pilar de tudo é quem está começando. Então, o jovem é uma peça fundamental, essencial da equação toda. Então, eu queria dizer que a gente está à disposição do Politeia, da UNB e de todo mundo que é jovem, que está querendo ingressar nessa atividade. E aproveito para estender o convite para todo mundo. Tá? A gente tem tarifas especiais para quem é estagiário, então, por favor, eu sei que o preço sempre acaba inibindo um pouco, mas, por favor, fiquem à vontade para consultar a gente. E, então, estendo o convite a todo mundo, inclusive aos membros da mesa. A Marina já é da casa, o Creomar, eu já importunei ele da outra vez, repito aqui publicamente, porque eu vou dizer que eu não tenho vergonha nesse caso. Então, muito obrigado a todo mundo e boa noite. Então, após a fala dos nossos colegas, eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter mediado essa discussão. Amei o bate-papo, amei conversar com vocês. E desculpa se eu cometi alguns erros, mas são ossos do ofício do estudante. Foi e ótimo, é isso. Né? Vocês vão receber um convite de conexão no LinkedIn daqui a pouco. Que bom, é isso Mas mesmo. é isso, gente. Muito É isso obrigada. mesmo, Espero que tenhamos mais oportunidade de conversar e futuramente, em 2023, como o Creomar falou, presencialmente. Então, é isso, gente. Muitíssimo obrigada. E muitíssimo obrigada a todos que participaram também do evento. E é isso. Eu queria agradecer você também, Débora. Eu falei dos membros da mesa, mas não citei nominalmente você. Obrigado, você moderou muito bem. E aproveitando para reforçar, como o Vinícius falou, essa é uma parceria nova do Politeia com a ABRIG, que a gente espera expandir aí no decorrer do ano. Obrigada mais uma vez pelo convite, foi um prazer, eu adoro trabalhar e conversar com os jovens, que eu aprendo muito com vocês ajudam a abrir a nossa cabeça, e Débora, você arrasou na mediação, eu que atrapalhei aqui, que me atrapalhei no começo e falei antes assuntos que não deveriam ter, já passei aí, me adiantei, mas você mandou super bem, Creomar foi um professor aí, sempre adoro ouvir, eu já tenho te acompanhado e foi um prazer estar a primeira vez nesse debate juntos. Marina, só agradecer, aprendi muito com sua fala, aprendi muito naquela nossa conversa de preparação que nós tivemos ontem. Um prazer enorme. Débora, você arrebentou também. Débora e Marina, duas mulheres maravilhosas, é isso que o Brasil precisa. A gente precisa da liderança das mulheres para que esse país mude, seja melhor, mais justo, mais sensível e mais livre. Então, eu só tenho a agradecer, me sinto muito honrado. Vocês são maravilhosas e eu aprendi demais. Obrigado. Obrigado, Anderson. Obrigado, Vinícius e todo mundo do Politeia e da ABRIG. Foi um enorme prazer. Um abração. Obrigada, Anderson e Vinícius também. Isabela e todo mundo. Obrigada, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau.